Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Filosofia das Ciências, do Pascal Nouvel, da editora Papiros de Campinas, que ela tem 2013, esse livro. Bom, vou destacar alguns pontos, né? Ele fala dos gregos, né, da ciência dos gregos, e se refere aos physikoi, ou fisiologoi. É um termo usado por Aristóteles, por aqueles que se preocupam com o estudo da natureza e que sustentam um discurso racional sobre a natureza, entre os quais se destacam Tales, né? Conseguiu prever o eclipse lá do Sol. Então, nos gregos, a geometria ela não era usada para a solução de problemas práticos, mas como pretexto para especulações abstratas, né? Arnold Toynbee, ele destaca a tendência da ciência helênica era especulativa e não experimental. William Bernard mostra que Platão declara na República que não há qualquer esperança de se oferecer uma descrição científica do mundo material e que devemos desistir da física para seguir a matemática, pois o mundo material contingente não constitui matéria para a ciência, né? Para Platão é o mundo das ideias, né? Os sentidos, eles nos iludem, eles não trazem a verdade está no mundo das ideias, então não adianta investigar o mundo material. Roger Roikas, ele observa que Platão teria desgostado da origem da palavra geometria, que remete a G, terra, metron, medida da terra, né? Para ele seria uma coisa abstrata. No capítulo 7 da República, ele afirma, talvez afinal seja tu quem pensa bem e eu tolamente, mas eu não posso reconhecer outra ciência que faça olhar para o alto, exceto a que tem por objeto ser o invisível. O objeto da ciência tem que ser o invisível. E se alguém tenta estudar uma coisa sensível olhando para cima, de boca aberta, ou para baixo, de boca fechada, afirmo que nunca aprenderá, porque a ciência não comporta nada de sensível. Então veja o desprezo da ciência grega pela investigação experimental, pela busca da ciência experimental, em Platão, né? Francis Bacon, no Organon, né? Ele, publicado em 1620, ele explica que as ciências que possuímos provieram em sua maior parte dos gregos, contudo a sabedoria dos gregos era professoral, pródiga em disputas, que é um gênero dos mais adversos à investigação da verdade. Desse modo, o nome de sofistas, que foi aplicado depreciativamente aos que pretendiam filósofos, acabou por desenganar os antigos retores, Górgias, Protágoras, Hípias, Polo. Compete igualmente a Platão, Aristóteles, Zeno, Epicuro, Teofrasto e seus sucessores, Crisipo, Carneades e aos demais. Entre eles havia apenas esta diferença. Os primeiros eram do tipo errante, sofistas, errantes e mercenários, né? Eles cobravam pelas palestras, né? E percorriam as cidades ostentando a sua sabedoria e exigindo estipêndio. Os outros, como Platão, do tipo mais solene e comedido, tinham moradas fixas e abriram escolas, ensinaram filosofia gratuitamente. Mas ambos, tanto os sofistas quanto os platônicos, né, ambos os gênios, apesar das demais disparidades, eram professorais e favoreciam as disputas, e dessa forma facilitavam e defendiam seitas e heresias filosóficas. A filosofia sofística, afeita que as disputas, aprisiona o intelecto. É fantasiosa, inflada e quase poética, perde-o muito mais com os seus lisonjos. Então, o Bacon está falando aqui da certa retórica, né, que tinha essa ciência grega, né? Santo Agostinho, né, que ele vai pegar muito do Platão, né, ele argumenta em Enchiridion que o cristão não precisa ficar isolado por ser ignorante em ciências. Ele diz assim: quando nos perguntam em que acreditamos, em matéria de religião, não é necessário provar a natureza das coisas, como foi feito por aqueles a quem os gregos chamam de fisiologoi. Nem precisamos ficar alarmados pelo fato do cristão ignorar a força, o número dos elementos, o movimento, a ordem, os eclipses, a forma do céu, as espécies, a natureza dos animais, plantas, pedras, fontes, rios, montanhas, cronologia, as distâncias, os sinais de tempestades, e milhares de outras coisas que esses filósofos ou descobriram ou pensaram que tinham descoberto. É suficiente que os cristãos acreditem que a única causa de todas as coisas criadas, sejam celestes ou terrenas,
visíveis ou invisíveis, é a bondade de Deus. Nada existe a não ser ele próprio. Então, Agostinho está pegando um ideal platônico aqui, né? O que importa são as coisas celestes. Para que eu vou me perguntar em saber a ciência, aqui, os eclipses e plantas, e isso tudo? Há um certo desprezo de Agostinho, de Platão, pela ciência. Né? A ciência como conhecimento das coisas terrenas. Há um certo desprezo, o cristão não precisa saber disso. Então não há menor impulso ou estímulo para aprofundar a ciência. Então, Francis Bacon, ele vai atacar a escolástica principalmente por essa herança do aristotelismo e esse idealismo, né? Então, a escolástica herdeira do aristotelismo surge para Bacon como uma impostura religiosa, uma ciência falsificada, infestada de vermes, um obstáculo ao progresso da ciência, por duas razões. Ao confundir as coisas divinas com as coisas humanas, a aliança da teologia com a ciência faz com que, por um lado, sejam acolhidas favoravelmente apenas as opiniões consagradas pela tradição, e, por outro lado, sejam recusadas com obstinação as novas descobertas e os novos aperfeiçoamentos. Para Bacon, a crítica escolástica deriva de sua aliança ao aristotelismo grego. Os gregos, com efeito, possuem o que é próprio das crianças, estão sempre dispostos para tagarelar, mas são incapazes de gerar, pois a sua sabedoria é farta em palavras, mas estéril de obras. Então, essa crítica à ciência grega. Né? O Pascal Nouvel vai dizer, essa aliança entre a teologia e a filosofia de Aristóteles é responsável por boa parte do caráter polêmico que vai tomar, aos olhos da religião, o pensamento científico alguns séculos mais tarde. Com efeito, aos sábios que, como Nicolau Copérnico, Bruno, Galileu Galilei, vão propor sistemas de mundo que contradizem o sistema de Aristóteles, a Igreja vai estimar ter de responder, assim como ela responde aos hereges, mesmo que o elemento teórico que ela defenda, que é o sistema de Aristóteles, seja na origem inteiramente estranho à sua própria doutrina. Então, Pascal Nouvel fala esse contrassenso. Né? A Igreja se apega ao sistema aristotélico, mesmo que na sua origem esse sistema aristotélico seja contrário ao pensamento da Igreja. Né? Por um tempo, em 1231, o ensino, 1210, houve um concílio em Paris que baniu as obras de Aristóteles. Né? Então, esse resgate do aristotelismo, ele vai se dar por conta principalmente por Tomás de Aquino, que vai retomar esse aristotelismo e vai fazer uma fusão aí com a doutrina da Igreja. Tá? Bom, o texto ele prossegue, então, falando sobre essa questão do desenvolvimento da ciência, e aí ele vai entrar na discussão da indução, do papel da indução na ciência. Né? No Tratado da Natureza Humana, de 1740, David Hume faz uma crítica ao uso da indução na ciência, né? Porque a ciência é baseada na indução, né? Você, a partir de uns poucos experimentos, você é capaz de tirar uma lei geral. Né? Você induz que aquele fenômeno vai se repetir. Né? Eu faço uma experiência aqui, eu taco essa memória aqui e deixo ela cair, eu percebo que ela cai. Se eu fizer uma experiência agora com outro objeto, né, por exemplo, com um lápis, eu nunca experimentei deixar um lápis cair, mas como eu já fiz isso com minha pendrive e ela caiu, então provavelmente com o lápis também vai cair para o chão. Então isso é um princípio de indução. Eu não testei, mas eu presumo que vai funcionar. Então, para o Hume, ele faz uma analogia com o Sol, né? É a indução que nos faz acreditar que o Sol irá nascer amanhã, tendo em vista o fato de ele já ter nascido tantas vezes no passado. Para Hume, nós podemos chegar à mesma conclusão por dedução, pois nós poderíamos concluir que o Sol nasceria a partir do movimento dos astros, sem nunca ter visto um fenômeno do Sol. Da mesma forma que, por exemplo, a gente pode concluir que o Sol nasce no horizonte de Marte, sem nunca a gente ter visto um nascimento do Sol lá em Marte, propriamente dito. Né? Então, as conexões causais estão fundadas sobre o hábito,
somente na medida em que não sabemos explicar de outro modo. Então, na verdade, isso não é indução, isso é uma dedução para o David Hume. Então, ele está criticando o papel da indução na ciência. Para Pascal Nouvel, ele diz assim: o mundo em que vivemos é seguramente, na prática, regido por leis estáveis e imutáveis. Entretanto, nós não temos nenhum conhecimento direto das causas dessa estabilidade. Apenas o hábito, que sabemos ser preguiçosos, convida-nos a crer nessa estabilidade. Max Planck, ele dizia o seguinte: não temos o direito de assumir que as leis físicas existem, ou se elas têm existido até agora, que elas vão continuar a existir de forma semelhante no futuro. Então, veja, Max Planck está dizendo claramente: quem te disse que as leis das físicas que a gente concebe, ela vai continuar a existir no próximo minuto? Não há nada que garanta isso. Isso é uma fé que a ciência tem, que vai continuar a estar, porque sem isso a ciência se torna uma impossibilidade. Para David Hume, nós não temos nenhuma prova direta ou racional da estabilidade das leis da natureza. Ela é um simples postulado. A própria existência de regularidade na natureza é o que tornou possível o homem aprendê-las em um conhecimento científico. A inexistência de tal regularidade tornaria muito mais difícil, se não impossível, o desenvolvimento da ciência. Portanto, a indução era indispensável para a ciência. Claude Bernard, ele, em Introdução à Medicina Experimental, ele explica, ele diz o seguinte: define-se indução dizendo-se que é um processo do espírito que vai do particular ao geral, enquanto a dedução seria o processo inverso, do geral ao particular. Na qualidade de experimentador, eu vou me restringir a dizer que na prática parece muito difícil justificar essa distinção entre o que é indução e dedução. É o caso lá do pôr do sol, lá do David Hume, né? Que o que a gente atribuiria a uma indução, para o Hume, é uma dedução. Para Claude Bernard, o espírito científico deve duvidar de tudo, porém, ele deve ter uma crença inabalável, uma fé incondicional num princípio determinista de leis uniformes e imutáveis. Ele tem que partir dessa premissa, que existem tais leis. Senão a ciência é uma impossibilidade. E que as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos. Então, para o Claude Bernard, quando elaboramos uma teoria geral das ciências, a única coisa que estamos certos é que, falando com propriedade, todas essas teorias são falsas. Elas limitam-se a ser verdades parciais e provisórias, que nos são necessárias como degraus em que repousamos para avançar na investigação. Elas representam apenas o estado atual do nosso conhecimento e, por conseguinte, poderão vir a modificar-se com o desenvolvimento da ciência, e tanto mais quanto menos essas ciências estiverem avançadas na sua evolução. O que mostra isso é a história. O que é ciência hoje, amanhã pode ser superstição. Hoje, no passado se dizia que a Terra era o centro do universo, estava parada. Hoje, se você falar isso, você é um supersticioso, você é um idiota. Isso era ciência no passado. Então, a ciência é esse processo, ela é uma constante evolução. Isso, não fosse isso, a ciência não evoluiria. Para Paul Valéry, ele diz o seguinte: quando dizemos que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, não dizemos nada, pois as mesmas causas não se reproduzem nunca. E, além disso, nós nunca podemos conhecer todas as causas. Então, veja, esse princípio, que é uma verdade de fé, né, do cientista, na verdade, ele é uma utopia, porque, na verdade, você nunca reproduz as mesmas causas. Sempre que você repete um experimento, alguma coisa ali vai estar diferente. E essa coisa diferente pode justificar um resultado diferente, né? Então, o texto vai prosseguir falando do Karl Popper, a questão da refutabilidade, da falsibilidade, para resolver o problema da indução e fazer um critério de demarcação. E vai até os filósofos mais recentes, como o Thomas Kuhn, e até o Heidegger, né? Então, ele faz esse apanhado de uma crítica da ciência, né? Então, é isso. Muito obrigado, então.